Olá, seja muito bem-vindo. Chega mais para a gente bater um papo especial, você já sabe. Eu sou Marcelo Espanha e esse é o Sport SA. No Sport SA, a gente recebe convidados especiais aqui no nosso estúdio preparado e decorado para a gente falar desse assunto. Mas o convidado de hoje, por questões de agenda, não pôde vir ao estúdio que fica em São José dos Campos. Então, eu e a minha equipe fomos à Federação Paulista de Futebol para conversar com ninguém mais, ninguém menos que Mauro Silva. Hoje vice-presidente da federação, mas talvez você o conheça mais por aquele volantão, camisa 5, tetracampeão do mundo. Foi um papo show de bola sobre esporte e gestão que você confere agora. Mauro Silva, muito obrigado, viu, por ter aceito meu convite. Estou extremamente feliz de entrevistar um campeão do mundo, um gestor e um amigo. Para mim poxa, não sei nem como te agradecer. Obrigado, viu? Imagina, Marcelo, satisfação grande. Admiração por você como profissional, como pessoa. Prazer para mim estar aqui, poder bater esse papo aqui, contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida dentro do campo e hoje fora dos gramados aí, com muita coisa para fazer, com muito trabalho. Eu falei, Mauro, que você era um entrevistado obrigatório, né? Porque o nome do podcast é Sport SA, tem esporte, e o SA se referindo a negócio, a gestão, e você no campo, né? Todo mundo sabe quem foi você. Mas tem muita gente que ainda, eu acredito, fora do ambiente, né, de diretores, de gerentes, que não sabe quem é o Mauro Silva hoje, o que faz, qual o posicionamento. Então eu quero mergulhar um pouquinho nesses dois mundos, tá bom? Mas vou começar te dando moral, é, e falando um pouquinho da sua trajetória. Você já parou para pensar que ano que vem já se completa 30 anos do título ou não? Já outro dia eu estava trocando as mensagens aí com o grupo de campeões mundiais, tetras campeões, né? Então, enfim, tá chegando 2024, 30 anos da conquista do Tetra, parece que foi ontem, né? A vida passa muito depressa, né, Marcelo? Mas enfim, esse grupo a gente continua junto, continua conversando, trocando mensagens ali por WhatsApp, continua se falando, se encontrando. E foi um grupo muito especial aí, que marcou uma conquista importante, né? A gente vai chegar agora nos Estados Unidos em 2026 com 24 anos nas costas de novo, né? Tá na hora de ganhar outra Copa do Mundo. Já vou mudar meu roteiro aqui por causa dessa sua resposta. Qual que era o peso, Mauro, na época? Você já deve ter respondido isso muitas vezes, né? Mas agora, 30 anos depois, mais experiente, sem o calor da disputa, né? Com toda essa experiência que você tem hoje. O que você Ah, lembra de peso ali? era grande, Marcelo. Era grande, era muito grande. E talvez hoje, com as questões das redes sociais, das mídias sociais, seria ainda pior, né? Porque naquele momento a gente se isolou lá nos Estados Unidos, tomamos a decisão de que não podia entrar jornal na consideração para a gente tentar desconectar um pouquinho dessa pressão, desse ambiente, né? E também nos Estados Unidos, um país que não é um país que vive o futebol tão intensamente, então a gente tentou manter uma certa tranquilidade, mas era difícil porque eram muitas críticas, está tudo errado, críticas também, algumas excessivamente ácidas, pessoais, né? Às vezes a gente sabe que é futebol, é paixão e mistura tudo, né? Mas o Pedrinho estava falando outro dia no programa, eu achei interessante o Pedrinho falando. Todo mundo tem família, né? Tem irmão, Eu tem vi esse trecho mãe, dele. tem pai. Então, às vezes eu acho que quando a gente está ali, e eu também já tive do outro lado também como comentarista, né? A gente ter um pouquinho mais de empatia aí, saber que tem a família, tem a esposa, tem os filhos, né? E eu acho que a crítica, quando ela é profunda, é uma crítica, mas às vezes vai no Brasil aqui muito pro lado pessoal, eu vejo, né? Leva muito na brincadeira,
E estamos falando de profissionais de altíssimo nível, porque se não fosse profissionais de altíssimo nível, não estariam na seleção brasileira, né? E muitas vezes, mesmo esses profissionais de altíssimo nível, são tratados, às vezes, com muita falta de respeito, eu acho. O que você tem saudade, Mauro, hoje? Ah, eu tenho saudade do estádio lotado e eu dentro do campo jogando essa atmosfera. Isso é jogar a Copa do Mundo, Liga dos Campeões, né? Esses momentos são inesquecíveis, assim. É maravilhoso. Lógico que o vestiário também, a resenha ali, o dia a dia é demais, né? Mas essa adrenalina ali de tocar o hino nacional antes de um jogo do Brasil, da seleção, ou tocar o hino da Champions num momento, uma semifinal de Liga dos Campeões, isso é incrível, é o estádio lotado ali. Eu sinto falta dessa adrenalina, mas enfim, são etapas, a vida não volta, né? Mas eu vivi intensamente, aproveitei cada momento. Bom, vamos entrar então em gestão com a nossa pauta aqui. Eu conheço a sua trajetória, mas quero que você compartilhe um pouquinho. Todo lugar que você vai, entrevista que você dá, palestra que você faz, você cita a obrigatoriedade do Guarani em fazer com que você estudasse, né? A parceria com o colégio. Queria que você contasse um pouquinho e falasse qual que é a importância de um clube ter a parceria com uma instituição de ensino e realmente, entre aspas aí, né, obrigar o atleta a ser um estudante também. Ah, fundamental, né, Marcelo? Fundamental. Especialmente hoje, né? Antigamente se tinha uma visão um pouco mais ultrapassada, né? Eu tenho que alimentar bem o jogador, que o jogador seja forte, né? Para jogar bem futebol. Hoje, se o jogador não estudar, ele não for capaz de lidar com informações sofisticadas, ele como ativo, ele não é um ativo importante, valioso para o clube, né? Então, e desde todas as perspectivas que eu olho, eu só vejo vantagens quando um clube obriga um garoto a estudar, né? Porque, na verdade, quem vai se tornar jogador são muito poucos, né? 1%, 2%, mas os que se tornarem jogadores serão jogadores melhores, né? Se a gente quer que o cara consiga ir jogar na Europa, consiga aprender um idioma, consiga trabalhar num alto nível, ele só vai conseguir isso se ele conseguir tomar boas decisões fora do campo e dentro do campo, né? Para ele tomar boas decisões fora do campo e dentro do campo, ele tem que ser inteligente. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se desenvolve, mais inteligente ele fica, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu falo que os 11 anos que eu fiquei na seleção, 13 anos na Europa, tem tudo a ver com o Guarani falar, Mauro, você me colocar no Colégio Técnico da PUC Campinas, me pagar o curso de inglês, cursinho objetivo, quando eu tinha 17 anos, E não era 16 anos. jogador ainda, mano. Não era, não sabia que ia ter esse futuro brilhante. Não, eu não sabia, mas Apostou no menino, né? é que a minha família, a minha mãe, né, eu perdi meu pai muito cedo, com 12 anos. Minha mãe falou, Mauro, você vai jogar futebol se você continuar estudando. Essa condição foi importante para mim, né? Mãe, foi pai, foi tudo para mim ali e fez toda a diferença para mim, porque na verdade eu, como não sabia se o futebol ia dar certo, eu já estava de olho no colégio técnico ali para não deu certo. Eu terminei processamento de dados, eu estava pronto ali para trabalhar, para o mercado de trabalho, né? A minha família, os meus irmãos, os meus primos, muita gente trabalhava numa empresa em Amparo italiana, Magneti Marelli, faziam eletrotécnica e já iam trabalhar, né? Então opa, se o futebol não der certo, eu estou aqui preparado para ir para o mercado de trabalho. Mas foi muito bom para a minha carreira. E eu acho que o tempo que eu tive na Espanha, me adaptar na Espanha, ter uma relação legal com a prefeitura, com a universidade, toda a base acadêmica que o Guarani me proporcionou foi o que me ajudou a estar aqui hoje na federação. Lógico que depois você tem que continuar estudando, tem que continuar se formando, se aprimorando, né? Mas esse início no Guarani, essa base acadêmica que um colégio técnico particular me deu foi excelente. Assim, foi difícil pra caramba, porque eu treinava de manhã e tarde todos os dias e pegar o material à noite e ir para o colégio era cansado pra caramba. Você jantar, vontade de colocar o chinelo no pé e ver televisão era o que eu tinha, mas tinha esse compromisso com o clube, com a minha mãe, então fez toda a diferença para a minha vida. Então é fundamental, é muito importante que os clubes realmente pensar que é um trabalho de responsabilidade social, né? Educar. O papel do clube é formar cidadãos, né? E aí esses garotos que se tornarem jogadores de futebol profissional
tendo uma boa formação, eles vão ter uma carreira como jogadores, como ativo, que é um jogador, né? Que vai valer muito mais por ele ser inteligente, por ele ter uma cabeça boa, por poder aprender a falar idioma, né, Marcelo? Além do que, uma carreira de um atleta profissional com 38 anos, como foi o meu caso, 40 anos, você está encerrando. Somos de uma geração que vai viver até 90 anos. O que que você vai fazer depois da Mais sua, 50 anos. da sua vida, né? Os boletos continuam chegando, né, Marcelo? Então, o cara. E mais do que isso, o cara se sentir útil, se sentir produtivo, né? Eu acho que ele pode contribuir muito com a própria indústria do futebol e ser muito feliz, né? Eu também achava que, paro de jogar, ganhei dinheiro, vou ficar em casa, vou na academia de manhã, vou sair para almoçar. Isso dura 2 meses, Marcelo. Eu falo que as férias, elas são boas porque elas são curtas. Se as férias se tornarem permanentes, acabou, não, acabou o sentido, não são férias mais, é a sua vida, né? E aí perde totalmente o sentido. Eu falo que hoje eu não vou me aposentar nunca mais, é verdade. Já me aposentei uma Bom, vez quando eu parei, e é tão bom você estar vinculado a um projeto, você se sentir útil, se sentir produtivo, né? ô Mauro, e antes, vou chegar na Europa daqui a pouco, né? Antes desse passo para a Europa, teve o Bragantino, que eu acho que é um dos maiores cases de futebol do interior, da história, final de Campeonato Brasileiro. Não sei se a gente vai ver isso de novo na história do futebol brasileiro, né? É, o que que tinha ali, Mauro? Eu sei que era outra época, outro tipo de gestão, família Chedi, né? Aquela coisa mais bairrista. Mas por que que deu tão certo aquele Bragantino? O Abel fala isso, eu concordo com ele. Ele fala: futebol é vontade e intensidade. Era o que não faltava. Vontade, intensidade, brilho nos olhos, né? Lógico que, claro, talento também, porque se você não tiver talento, você não consegue competir nesse nível. Mas nosso time era uma vontade de ganhar, de vencer, de conquistar impressionante, né? Enfim, não à toa a gente ganha o Campeonato Brasileiro em 89, da Série B, sobe para a Série A do Brasileiro. Em 90 ganha o Campeonato Paulista, né? Pensando o Bragantino superando o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, né? Vai para o Campeonato Brasileiro, melhor campanha do Campeonato Brasileiro de 91, chega na final com o São Paulo jogando por 2 empates, né? Então, era um time que ganhava no Mineirão, ganhava no Maracanã, ganhava em qualquer lugar, mas porque os caras falam: "Puta, nunca vi um time correr tanto, um time lutar tanto, né?" E é isso, né, Marcelo? O futebol, na verdade, é isso, é acreditar, né? Brilho nos olhos, né? Entusiasmo, e a gente tinha muito entusiasmo, muito brilho nos olhos, e acreditar. Acreditar, para mim, faz toda a diferença, né? Dizem que no exército o pessimismo é alta traição, no futebol também. Se tiver nego ali pessimista achando que não vai ganhar, não ganha de ninguém mesmo, né? Então, o Bragantino é um caso desse, de um time do interior ter todas essas conquistas, né? Depois, no La Coruña, a fórmula também funcionou muito bem, Marcelo. E ainda no Bragantino, qual que foi o peso ou o papel do Luxemburgo naquela história, Mauro? O Luxemburgo ele era muito bom, enxergava muito bem o jogo e a preleção dele, você saía em campo com os olhos arregalados, Marcelo, era uma loucura. Então, claro, você pega um grupo de jogadores jovens, né, vindo do Guarani, outros do Fluminense, querendo um espaço no futebol, pega um treinador que nem o Vanderlei, um cara que entende futebol, que tem um discurso muito bom como motivador. Caramba, a gente saía no campo transtornado, Marcelo, era uma loucura aquele time, como corria, como lutava, né? Então o Vanderlei tem um papel fundamental nesse início, né? Porque essas duas conquistas com o Vanderlei, tanto a Série B em 89, do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, né? A partir dali foi o que sedimentou, o que pavimentou esse caminho para conquistas, ou chegar no Campeonato Brasileiro, na final do Campeonato Brasileiro em 1991, né? Já com o Parreira. Mauro, você se posiciona, né, e não esconde o seu posicionamento em temas muito difíceis, né? Aham. Racismo, preconceito. E aí, pegando esse gancho do Luxemburgo, eu vi a apresentação dele no Corinthians, né? Não vou pôr na roubada de responder se ele ainda está atualizado, se não está. A pergunta não é essa, mas eu acho que ali teve um caso de etarismo assim, muito forte, né? De desqualificarem o Vanderlei, que a cada 10 perguntas, 8, 9 era da idade dele, não do trabalho dele, né? Como é que você vê essa questão do futebol, Mauro, entre racismo, homofobia, também essa questão do etarismo? Porque o Vanderlei viveu isso, né? Eu não vou dizer que ele é o mesmo Vanderlei lá do Palmeiras, do Corinthians 98, mas
quando vai para uma coletiva de apresentação, ou seja, antes de fazer um jogo sequer para ver como ele atuou, responder aquele tanto de pergunta. Como é que você vê essa situação, mano? Ah, Marcelo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os certos vieses, assim, que às vezes é até inconsciente, né? Porque eu acho que a sociedade ela precisa da contribuição de todo mundo. Eu acredito muito na riqueza da diversidade, né? Na experiência de pessoas aí que continuam no mercado de trabalho durante muitos anos, né? Eu, por exemplo, tive uma aula no IBGC, lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O professor me deu uma aula das 2h30 até as 6 da tarde. 93 anos. 93 anos, o Lélio, o Laurete. E aí, 93, deu aula das 2h30 às 6 da tarde. Eu vou no clube de manhã, faço academia às 7 horas da manhã. Quem que tá. Não, eu fazia às 7 quando eu encontrei com ele, agora eu faço às 6. Mas eu fui às 7 horas da manhã. Quem que estava lá na academia? O Lélio fazendo musculação, né? Então eu acredito muito nessa capacidade das pessoas de continuarem contribuindo, né? Aliás, eu acho isso muito importante falar hoje mesmo do Filipão, porque é um conhecimento, é uma experiência, que é uma pena, né, que essas pessoas não tenham um papel relevante ou espaço ali para que elas continuem contribuindo, né, de forma importante para o futebol brasileiro, né? Eu acho que antigamente a gente ficou um pouco atrás porque os treinadores históricos às vezes não registraram conhecimento, não escreveram livros, né? É importante que haja espaço para todo mundo, né? E que a gente não veja com um viés ou de forma preconceituosa e achar, não, esse não pode porque esse tem idade, esse não pode porque esse tem algum tipo de deficiência, ou essa não pode porque é mulher, ou esse não pode porque é uma pessoa negra, ou seja, isso é horrível a gente rotular as pessoas, né, Marcelo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o futebol, ele deveria estar muito além disso, né? Na verdade, a gente fala aqui na federação que a gente acredita muito no futebol como uma plataforma de educação, de conscientização, né? Da gente transmitir o que é bom para a sociedade. E isso é uma das nossas lutas, né? Que a gente tentar deixar esses preconceitos ou esse tipo de viés de uma análise superficial, né? Que define a pessoa, a capacidade pelo gênero, pela raça, ou pela idade, ou pela origem, né? Eu acho que a gente tem que estar muito além disso. Hoje está comprovado que as entidades, as organizações mais produtivas são as organizações que têm mais diversidade, né? Não só nos cargos de entrada, mas nos cargos de liderança, nos conselhos de administração. Por isso se busca tanta diversidade, né? A Anitta, não faz muito tempo, estava no conselho da Nubank, por exemplo, do Banco Digital. Por quê? Porque é justamente que busca, né? Se tiver todo mundo ali com a mesma formação, com a mesma idade, pensando da mesma forma, que diversidade. Eu acho que a avaliação plural, essa decisão, quando você tem muitas avaliações, muita análise de forma plural, ela melhora muito, né? Ó, voltando para sua carreira, né? Depois daquele Bragantino, você vai parar no La Coruña, que era um clube de sem expressão, né? Ou de uma expressão muito pequena. E de repente você está ali ganhando de Barcelona, de Real Madrid, enfim, de todos os outros gigantes da Europa. E eu vou te repetir a pergunta que eu fiz do Bragantino, quero saber se você tem resposta. O que aconteceu com aquele La Coruña ser aquele estouro na Europa, né? É a mesma receita, Marcelo, é a mesma receita do brilho nos olhos, né? Da vontade, da intensidade, né? Porque. E de você acreditar, né? De você acreditar. Eu sempre falo. Logo que eu cheguei em La Coruña, numa das primeiras entrevistas, teve um jornalista espanhol que me falou assim: você está acostumado a perder, campeão? Falou assim: você está acostumado a perder? No Bragantino não tinha perdido muito, na seleção você também não. Eu falei, honestamente respondendo, eu falei, não, eu não tô acostumado a perder. É melhor você acostumar, porque aqui você vai perder bastante, né? Porque era um pouco a história, né, do La Coruña, 19 anos na segunda divisão, muita dificuldade para se manter na categoria, né, no ano anterior à minha chegada do Bebeto, mas aí chega dois brasileiros, eu, o Bebeto, chega o Aldana aqui do Real Madrid, chega o Nando do Valência, a gente acabou um pouco mudando essa mentalidade que existia, né, porque na Espanha era muito forte, né, porque você competir com Madrid e Barcelona, acho que é um momento que
você fala, puta, é impossível competir com duas cidades com tanto dinheiro, com tanta força, com tanta. E a gente chega ali de uma forma, fala, não, dá para competir sim, vamos competir. E aí já no primeiro ano, terceiro, no segundo ano a gente já chega aí liderando o campeonato, perdemos no último minuto aí num pênalti. E é isso, eu acho que é acreditar, intensidade, trabalho sério, disciplina, talento você tem que ter, senão você não consegue. Mas foi exatamente um pouco a receita parecida do Bragantino. Lógico que a gente, sei lá, ganha de Juventus, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Nós ganhamos o Arsenal, ganhamos de todos os grandes clubes da Europa. Na Liga dos Campeões, lá Coreia, um passeio pela Europa, era uma coisa impressionante. A gente tinha um time muito bom, mas a gente acreditava muito, né? Tinha essa receita de brilho nos olhos, de intensidade realmente, de vontade, de querer ganhar, de querer escrever o nome na história, né? E o projeto também foi bom. O Lendoiro lá, o presidente, depois de tantos anos do clube, acabou sendo questionado pela gestão financeira, mas a gestão esportiva que ele fez realmente foi muito boa. Isso que eu ia te perguntar, o Reinaldo, né, participou do podcast e falou, olha, o dinheiro é importante, mas não é tudo. É uma ilusão achar que dinheiro é tudo. Dinheiro é super importante, mas tem que ter paixão, É, organização, bons profissionais. é. Obviamente que o La Coruña não tinha o dinheiro do Madrid e do Barcelona, óbvio, né? Olhando para a gestão, Mauro, com todos os erros e acertos da época do La Coruña, qual que foi a pimentada ali de gestão que fez dar certo? Também foi o Lendor, bom, ele era um cara muito inteligente, ele entende muito de futebol e ele foi muito agressivo na gestão, agressivo na forma de contratar, de negociar com as televisões, né? Chegou um momento que o La Coruña, o terceiro, era Barcelona, Madrid e La Coruña, o terceiro melhor contrato com as televisões, né? Então o Lindor, ele é um cara muito agressivo, você vê, pô, vir no Brasil e contratar dois jogadores titulares da seleção brasileira, Mauro Silva e Bebeto, porque ele sentou conosco, vendeu um projeto de grandeza, de jogar, de chegar na Copa da UEFA. Tudo bem que levou a gente para La Coruña na primavera, pô, e parecia Rio de Janeiro mesmo. Depois no inverno o Bebeto queria vir embora. Mas, ou seja, mas é um cara inteligente que entende de futebol e que fez uma gestão muito, muito agressiva, contratando jogadores, apostando muito nesses jogadores, né? E deu certo durante um tempo, mas, claro, não foi uma gestão que ela teve sucesso esportivo e financeiro, tá? Foi uma gestão que teve um sucesso esportivo incrível, maravilhoso, né? Porque pensar que o time ganhou 6 títulos, jogou 5 Ligas dos Campeões, enfim, espetacular, né? Mas o clube acabou endividado, né? Acabou endividado com uma dívida grande aí. Mas ele realmente, o Lendor era um cara que entendia muito futebol e contratou muito bem, escolheu muito bem os jogadores, né? Outra coisa importante, continuidade. Eu tive durante 10 anos lá, Corinthians, tive dois treinadores média de 5 anos, eu acredito muito nisso, né? Cada vez que você manda um treinador embora e você contrata outro, você começa praticamente do zero, entendeu, Marcelo? Então, escolhe bem. Se for o caso, faz uma entrevista com dois, três treinadores, né? Pergunta para os treinadores qual é o projeto que eles querem, né, para o clube, como que é a maneira deles jogarem, ou seja, e isso é importante. O La Coruña, nesse ponto, o Lendoiro, ele fez muito bem. Outra coisa, como presidente de clube, é importante. O Lendoiro só descia no vestiário um dia que o time perdia de 5-0, ele passava no vestiário, dá um tapinha nas costas de cada um e fala, gente, vai, vamos em frente, levanta a cabeça. Ou seja, não era o presidente que estava ali cobrando a comissão técnica, ou seja, contratava treinador e depois deixava trabalhar, né? Dava confiança para o grupo, um ambiente de tranquilidade. Isso é fundamental. Mauro, e nessa história sua do La Coruña, parece mentira falar isso, né? Talvez você tenha sido o único jogador do mundo que negou a proposta do Real Madrid. E eu queria que você contasse essa história, por que você negou, linkada à necessidade de liderança que a gente tem no futebol hoje, no esporte de forma geral, a falta de liderança. Tá. Marcelo, enfim, bom, eu sempre falo assim que quando te oferece um projeto, né, ou uma mudança de clube, por exemplo, né, eu acho que tem que ter alguns aspectos que você considera para mudar de clube, né? O esportivo é um, né? Quando a gente fala o projeto esportivo é um aspecto, né? O projeto social, a cidade, a sua relação ali, né? A questão familiar.
é outra, né? É outro aspecto familiar, a família está contente na cidade, está feliz. E a questão financeira, que, claro, é que quando todo mundo acha que sempre pega, não, financeiramente a proposta é melhor, Vai. e vai, né? Que eu acho absolutamente um erro, né? Eu acho um erro porque, claro, é muito difícil, você tem que, sei lá, porque você pode estar feliz num lugar e daqui 2, 3 meses você está muito infeliz em outro lugar. Pela forma de jogar, pelo modelo de jogo, ou pelo clima, ou por diversos motivos, né, Marcelo? Então, não faz sentido. O que acontecia no meu caso é que, desde que eu cheguei em La Coruña, eu fui muito bem tratado. Desde o início, eu estava muito feliz. Quando eu machuquei o meu joelho depois da Copa e meu tornozelo, que tinha uma lesão muito grave no tornozelo, que eu tenho aí 2 parafusos até hoje, e poderia não voltar a jogar futebol. E o médico do Barcelona passou esse diagnóstico para o médico do La Coruña. O médico do La Coruña informou o presidente Lindoro sobre a minha lesão, a gravidade da minha lesão. O presidente me chamou no escritório dele, falou: Mauro, olha, o doutor Cobian me informou, eu sei que a sua lesão é grave, que você pode não jogar futebol, mas eu gostaria de renovar o seu contrato por mais 4 anos, né? Eu falei: presidente, olha, obrigado, eu não estou confortável nesse momento para assinar nada, mas eu te agradeço muito por essa proposta. E essa proposta que ele me fez eu nunca esqueci, porque era um momento muito difícil para mim, da minha vida, né? E uma pessoa ali, sabendo que você não pode não voltar a jogar futebol, te oferecer um contrato de 4 anos, isso me marcou muito, né? E eu também tinha um carinho muito grande dos torcedores. Eu falo que as senhoras nas ruas em La Coruña me encontravam, aparecia o filho, netos dela, Maurinho para cá, Maurinho para lá. Era uma loucura, né? E eles me tratavam muito bem. Eu falo que a imprensa, quando eu jogava mal, a imprensa dizia que eu tinha jogado mais ou menos, Marcelo. Quando eu jogava mais ou menos, a imprensa, jogou bem. Quando eu jogava bem, então era uma coisa. Ou seja, eu era muito bem tratado pela prefeitura, pela universidade, pelos cidadãos de La Coruña, pelos torcedores, pelo clube. Ou seja, eu não tinha nenhum motivo para mudar de La Coruña, né? Então você pensa, socialmente o ambiente era maravilhoso, eu estava encantado em La Coruña, minha família, minha esposa, meus filhos, e esportivamente, La Coruña jogando Liga dos Campeões, ganhando títulos. O Madrid, naquele momento, estava num momento difícil aí, em algumas competições. Financeiramente, a proposta era melhor, mas é aquilo. Eu acho que chega um momento, da mesma forma que o Casillas, né, do Real Madrid, o Xavi, o Iniesta, você tem um vínculo tão forte com o clube, né? Esses jogadores de Casillas com o Madrid, o Iniesta, o Xavi no Barcelona, e eu não me via com outra camiseta. Eu não podia. Eu, de repente, se fosse para a Premier League, para a Liga Italiana, poderia. Mas na Espanha eu não podia vestir outra camiseta que não fosse a do La Coruña, Marcelo. Então, a decisão não foi uma decisão tão difícil por todas essas questões que eu te coloquei. Moro em La Coruña que tinha, que eu me lembro, vai, Rivaldo, Djalminha, Bebeto, Bebeto, Zé Sampaio, Zé Sampaio, Luizão, Caio Nonato, Conceição. Luizão. Por que o Mauro Silva foi eleito o melhor jogador da história do clube? Ô, Marcelo, eu acho um pouco pelo conjunto da obra, né? Obviamente que tecnicamente Rivaldo, Bebeto, Djalminha são jogadores extraordinários, né? Nem se compara com Mauro Silva. Essa relação com o clube, com a cidade, com as entidades, receber a proposta do Real Madrid, que depois os torcedores. Essa eleição ela aconteceu anos depois, né? E aí chegou um momento, não fui eu que falei da proposta do Real Madrid, chegou um momento que essa questão dessa proposta vazou, né? E os torcedores ficaram sabendo, enfim. Então, eu acho que essa relação com o clube, eu nunca coloquei os meus interesses acima dos interesses do clube, muito pelo contrário. Para mim, os interesses do clube estão sempre acima dos interesses de qualquer jogador, né? Então, sempre defendi muito os interesses dos clubes nas minhas entrevistas, nos meus posicionamentos. Quando algum jogador saía e dava uma entrevista que eu considerava que não era adequada, eu sempre me posicionava de uma forma que eu considerava que era a correta, né? Defendi o treinador quando ah, achava que isso era bom para o clube, para a entidade. Então, enfim, eu acho que juntou uma série de situações ali. O relacionamento da imprensa também foi muito bacana. Eu sempre falo que no La Coruña, quando o time ganhava, eu nunca atendia a imprensa. Eu só atendia a imprensa quando o time perdia. Tem uma porta, uma saída pelo ginásio de esportes. Então, quando o time ganhava, eu sempre saía pelo ginásio de esportes, Marcelo.
E quando o time perdia, eu sempre saía pela zona mista, né? Porque quando perde, ninguém quer falar. E o jornalista falava, hoje o Mauro vai falar, porque, enfim, quando o time perdia, né? Então, eu acho que também, sei lá, a imprensa, a cidade, enfim, acho que foi uma relação, um conjunto aí de fatores aí de relação com o clube, da cidade, de estar contente, estar feliz. Eu acho que foi isso, Marcelo. Mauro, você estava falando de gestão esportiva e gestão financeira. Eu lembro que uma das nossas conversas aí, quando começou a explodir essa coisa da SAF no Brasil, eu Uhum, lembro claramente que você me disse assim, a SAF é interessante, mas muito mais interessante é avaliar quem está no controle da SAF, né? Quem uhum, faz a gestão do clube. Queria que você falasse isso, Mauro, dessa explosão que, se não me engano, na Espanha, há 10, 12 anos, você me falou, viveu uhum. essa explosão de SAFs, né? Algumas deram certo, outras não. Quer dizer, a gente pode usar o modelo tradicional, associativo, SAF, Sim. permeia a gestão, Mauro. É que a gestão, né, Marcelo? A gestão, a figura jurídica, ela não impede que haja uma má gestão, né? Isso acho que fica claro se você pegar o exemplo do que aconteceu com a Petrobras, que aconteceu com o Grupo X do Ike Batista, se você pegar agora o que aconteceu com as lojas americanas, né? Ou seja, com todos os controles, com tudo. Então, a gestão, ela pode ser ruim, né? Então, e o que eu acho? Eu acho que a SAF realmente ela é parte da solução, eu acho que é parte da solução, mas aí, claro, tem a ver, como você disse, com a gestão da SAF. E na Europa, o que realmente colocou ordem no cenário do futebol foi o controle financeiro. A partir do momento que, porque o La Coruña, essa dívida que eu comentei antes, né, do La Coruña, de 200 milhões de euros, já havia a Liga na Espanha, e o La Coruña era uma sociedade anônima esportiva, ou seja, Liga e Sociedade Anônima Esportiva. 200 milhões de euros de dívida, hoje o La Coruña está na segunda divisão B. Então, o que colocou, e o futebol espanhol quebrou duas vezes. O que colocou ordem no futebol espanhol? Controle financeiro. Que a partir do momento que a Liga implantou o controle financeiro, Fair play, né? que nada mais é, o fair play financeiro nada mais é, seu orçamento é 20, só vou te deixar gastar 20. Seu orçamento é 15, você vai gastar 15. Não é que seu orçamento é 20, você vai gastar 50, né? Então, esse controle ajuda muito os clubes, né? Eu vejo isso claramente. Inclusive, um dia, conversando com um presidente de um clube na Espanha, ele falava isso. Ele falava, Mauro, porque se não tem o controle financeiro, chega na metade da temporada e o time não está bem, você tem pressão da diretoria, você tem pressão da torcida para contratar. Na Espanha não é possível porque, por mais que eu tenha pressão da torcida, da minha diretoria, eu falo, eu até gostaria de contratar, mas o fair play financeiro não me permite contratar, né? E ele deu outro exemplo que eu achei interessante também, porque ele falou, Mauro, se não tem o controle financeiro, é que nem o cassino. Eu vou apostar. Ele fala, por exemplo, a cota da Série A do Campeonato Espanhol é 50 milhões de euros. 50 milhões de euros é a cota da Série A. Se o clube cai para a Série B, a cota é 10, né? Então, Caramba. 50 para 10 bilhões de euros, né? Então, chega no meio da temporada, você fala, meu time não está bem, eu vou tentar arriscar para garantir os 50, porque se eu caio, eu vou para uma cota de 10. Esse risco, o que acontece? Ele pode tentar contratar dois, três jogadores, sei lá, gastar 10, 20 milhões de euros para tentar garantir a cota de 50. Pode não conseguir garantir, vai para a Série B e arrasta a dívida de 20 milhões com ele. Isso se não tivesse o controle financeiro. Por isso que o controle financeiro é tão importante, né? Eu acho que ele faz com que as competições, especialmente ele melhora a integridade, né, das competições e ele também faz que os clubes se tornem perenes, né, que seja sustentável, né, que os clubes não se endividem. Mauro, e aí a sua carreira, enfim, a gente pode voltar nela depois, mas ela, né, tem todo aquele caminho que a gente sabe, tetracampeonato, os 13 anos na Espanha. Mas você vem para o Brasil, né, e está aqui agora vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, conversando com clubes milionários, organizados, e clubes da segunda divisão, começando sem estrutura e desorganizados. O que eu acho que a palavra empatia faz muito sentido para você, né? Se colocar no lugar desses clubes. O que dá para trazer para esses clubes, Mauro, especialmente os menos estruturados, dessa vivência toda da Espanha, desse profissionalismo, dos estudos de liga, de fair play financeiro? Marcelo, a transformação que aconteceu na indústria, no futebol espanhol, né? Isso gerou uma riqueza, uma prosperidade.
a indústria do futebol se tornou uma indústria de ócio e de entretenimento com uma participação relevante no PIB espanhol. Então, quando isso acontece, a fatia do bolo ela aumenta para todo mundo, né? Você divide prosperidade, divide riqueza, né? Então, eu acho que esse caminho, se a gente, o futebol brasileiro, para mim, o potencial nosso é maior do que o futebol espanhol. Na verdade, eu só acho que o futebol brasileiro pode competir, ficar um pouco atrás do futebol inglês. Porque uma liga bem organizada no Brasil tem 10 times que pode ser campeão aqui. Então, eu acho que a gente precisa se organizar e trabalhar em conjunto os clubes, né? Precisam de, eu sempre falo isso, menos paixão e mais razão nas decisões, né? Aqui, eu falo que no Brasil, na América do Sul, se tomam muitas decisões com o fígado, né? Com o coração e não tanto com a cabeça, né? Então, o gestor ele precisa ser muito mais racional, né? E os clubes competem em campo e se ajudam fora de campo, né, Marcelo? Então, eu acho que a indústria do futebol brasileiro tem muito para crescer. O que a gente pode trazer disso, da Espanha, eu acho que é isso, essa riqueza que o futebol espanhol gerou nos últimos anos. Estou falando de futebol espanhol, eu posso falar do futebol alemão, ou a Premier League, né? Então, a gente deveria caminhar nessa direção. E da nossa parte aqui, para ajudar, Marcelo, os clubes, eu acho que o que a gente está fazendo muito bem, o que o Reinaldo pediu para a gente fazer desde o início, que é ouvir os clubes, que é estar próximo dos clubes, né? Então, claro, a gente tentar ter essa empatia que é necessária, mas é difícil você entender a dor do outro se você não vai lá, não visita, não senta, não conversa, né? Então, a gente tem feito muito isso. Eu acho que isso tem nos ajudado muito a entender a realidade, a dificuldade dos clubes e o que a gente pode fazer para mudar no futebol de São Paulo para ajudar e fortalecer esses clubes, né? Eu vejo que os avanços nos últimos anos aqui me dá uma satisfação ver Novo Horizontino, ver Mirassol, ver Ituano, ver Botafogo, Ponte Preta e Guarani, já são dois tradicionais. É na série, 6 clubes paulistas Série B, na né? Série B do Campeonato Brasileiro. São Bernardo na Série C, mas com a trajetória, com o caminho que está, é um clube que deveria chegar na série B do Campeonato Brasileiro. Então, isso para a gente dá muita satisfação, né? A gente fala, puxa, a gente está ajudando os clubes a melhorar essa gestão, a gente está fortalecendo o futebol anterior, ver novamente comercial aí na Série A2, né? Ver Noroeste de Bauru, ou seja, são clubes tradicionais, né? Torço tanto para o 15 de Jaú lá, que é um clube também torcida que tem tá aí há anos tentando sair da segunda divisão, né? Mas, ou seja, a gente vê esses clubes se organizando, se estruturando, né? E isso naturalmente fortalece muito o futebol de São Paulo, mas eu acredito que é muito isso. Essa parceria que a gente tem com a Liga Espanhola também, a gente pegou muitas informações, muitas coisas boas que eles fazem na Espanha para a gente fazer aqui na federação, capacitar os profissionais, né, exigir as licenças de treinadores. Eu acho que é um pouco isso que a gente trouxe, que a gente está fazendo aqui para tentar fortalecer o futebol de São Paulo. Mauro, talvez algumas pessoas não saibam, né? De algumas mudanças que foram implantadas aí com você no radar ali. Por exemplo, número de inscritos, né? Queria que você falasse um É pouquinho. legal. Para que criar número de inscritos? Troca de treinador não pode na mesma divisão. Por quê? Pô, tô tirando o trabalho do treinador, ele não pode trabalhar. Esses exemplos que parecem coisas pequenas, mas que no caixa do clube talvez tenham um impacto gigantesco, né? É, Queria que você falasse de 2, 3 mudanças que fazem muito sentido e que hoje já estão maduras no futebol de São Paulo, né? estão consolidadas, assim. Enfim, são exemplos de controles, né, de regulamentação que tem no futebol espanhol, no futebol inglês, na Europa como um todo, né, para ajudar os clubes, né, a ter uma gestão financeira melhor, uma gestão de pessoas, de grupo melhor e um fomento, um incentivo que os clubes usem as categorias de base, né, a lista A e a lista B nada mais é do que isso, né. Você limita uma lista B com 26 atletas profissionais Mas inscritos. tá. Desculpa, uma lista A com 26 atletas profissionais inscritos, e depois você tem uma lista B que você pode escrever quantos atletas você quiser que foram formados na base, entre 16 e 21 anos. Né? Então, isso a gente tem visto um aumento muito grande nos números de jogadores entre 16 e 21 anos que têm participado do Campeonato Paulista, né? Porque antigamente o que acontecia? O Reinaldo dizia muito isso: o clube contratava 40, 50 jogadores, não pagava ninguém, mandava todo mundo embora. Financeiramente, para o clube é um desastre. Para o treinador também, você tem um elenco com 40 e só jogam 11, o que você faz? Como para você treinar o grupo também é ruim. Então, em todos os aspectos, essa regulamentação ajuda muito o clube, né? Para a gestão financeira, para a gestão de pessoas e também mostra que o caminho, o futuro do futebol brasileiro está nas categorias de base, né, Marcelo? Então foi uma mudança bem legal que a gente fez aqui
Foi um estudo que a gente fez durante, acho que 2 anos, para depois implementar, hoje está consolidado. E a questão do registro do treinador também é alguma coisa parecida, né? Porque o Brasil, a Itália na Europa é o país que mais troca de treinador, né? É a Itália. O Brasil troca 3 vezes mais do que a Itália. Então, claro, é rescisão de contrato, é multa para cá, endivida o clube, você interrompe o trabalho, né, Marcelo? A gente viu em algumas competições o mesmo treinador trabalhando em 3, 4 clubes na mesma competição, né? Isso no Campeonato Paulista é impossível, não acontece, né? Porque o treinador que trabalhou num time ele pode trabalhar em outra série, se ele trabalhou na Série A1, ele pode trabalhar na 2, na Série A3, mas nunca ele trabalhou na Série A. Começou a trabalhar no Palmeiras e agora está treinando São Paulo na mesma competição, né? Isso é impossível. Então, isso ajuda o time também a se organizar, a escolher melhor o profissional, né? E lembrando que estamos falando de um campeonato que tem 16 datas, né? Então, se os clubes às vezes trocam tanto de treinador com 16 datas, isso realmente é muito ruim financeiramente para o clube, né, Marcelo? Então é mais uma ajuda, uma regulamentação para tentar que os clubes estejam organizados, que o processo de seleção seja um processo de seleção mais robusto, né? Escolhe bem seu profissional, que depois você escolheu, você vai ter que caminhar com ele por um tempo, né? Então é o que eu falei do La Coruña lá, os 10 anos que eu fiquei com 5 anos com cada técnico, né? Essa continuidade é fundamental para o sucesso. Quanto tempo que o Abel está no Palmeiras, né? Acho que essas conquistas também não é por acaso, né? Então, essa continuidade no trabalho é importante. Lógico que no início, e se você puxar, teve uns momentos difíceis, é lógico que teve momentos difíceis, com certeza. É que depois que passa, as pessoas esquecem, né? Mas se você não consegue atravessar esses momentos difíceis, você também não alcança as conquistas, né? Então, essas mudanças no Campeonato Paulista, o registro do contrato do treinador, foi uma das mudanças importantes aqui que a gente fez nos últimos anos. Você falou de base de treinador, eu quero essas duas opiniões suas. Primeiro, base, Mauro. O que a gente precisa para efetivamente resgatar um pouco a base do futebol brasileiro? E aí a gente não vai conseguir inverter essa roda do atleta sair muito cedo, porque não dá para comparar euro com real. O ativo vai ser vendido, o clube precisa vender, eu entendo assim, não sei se você discorda. Mas o que a gente precisa fazer para resgatar esse futebol, mesmo com o menino saindo com 17, 18 anos? Bom, a gente precisa massificar novamente a prática do futebol, né, Marcelo? A gente recuperar o que era o futebol de rua. O futebol de rua era massificado, a gente jogava na rua para a gente se divertir. Então, o garoto, nas fases iniciais, ele precisa pegar amor ao futebol, né? É um erro quando, nas fases iniciais, os treinadores estão preocupados ali em posicionar. Dar a bola para o garoto, deixa o garoto jogar bola o dia todo, se divertir, brincar, né? Na Bélgica, nas competições abaixo de 14 anos, não tem classificação. Então é um erro também quando os treinadores estão preocupados com o resultado nas categorias, sei lá, sub-11, sub-13, sub-12, sub-14, né, sub-15. Tem que dar minutos para todo mundo. Você não sabe quem vai virar, quem não vai, né? Às vezes um é maior porque ele nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro, né? Tem alguns meses de diferença. Então você realmente precisa tentar desenvolver todo mundo, sabe, Marcelo? E está muito mais preocupado, primeiro que ele pegue amor, né? E depois com o desenvolvimento individual de cada atleta, né? O futebol de rua tem muitas lições nesse sentido para a gente. A gente está tentando aqui na federação, nas competições sub-11, a gente fez algumas mudanças aí para que todos os jogadores que viajem, né, que sejam relacionados, que tenham que jogar, obrigatoriamente tenham que jogar, porque para se tornar jogador é isso, ele precisa dessa minutagem, desse desenvolvimento, né? Aí tem o futebol de salão também, que é interessante para caramba o desenvolvimento, né? Os campos reduzidos, né? Que nas idades iniciais também jogar nos campos reduzidos é o ideal, né? Nas competições menores, quanto mais reduzido, menor o número de atletas, mais eles pegam na bola, mais eles participam, mais eles desenvolvem, né? Então a gente está tentando mudar muito isso aqui, mas esse é o caminho, Marcelo, de forma simples, é massificar novamente a prática do futebol, né? A gente tem uma dificuldade no nosso país, infelizmente, e também dos governantes entenderem a importância do esporte no desenvolvimento, na formação humana, né? Porque muitas escolas, não terem professor de educação física é muito ruim, é um desastre, né? Então a gente precisaria. Eu vi recentemente no Equador. No Equador agora o esporte é política de Estado, né? Não é mais política de governo, ou seja, assim com a educação, a saúde, tem o orçamento garantido, tem as metas definidas, né? A gente precisaria
caminhar numa direção dessa aqui no Brasil, porque a gente tem tudo para ser uma potência esportiva. E o esporte, ele realmente tem uma capacidade de transformação social impressionante. Eu falo por conhecimento próprio, né? E hoje em dia que se fala tanto em saúde mental, o esporte também ele ajuda muito. Se desde criança você acostuma a perder mais do que ganhar, a lidar com a frustração, a trabalhar em equipe, a respeitar a hierarquia, ou seja, o esporte ele tem muitos benefícios aí que nós aqui no Brasil ainda infelizmente não somos capazes de tirar o proveito do esporte. Falei de base, vou perguntar de treinador nesse momento da seleção, Mauro. Você tem uma opinião formada? O técnico tem que ser brasileiro, tem que ser estrangeiro? E é uma segunda pergunta já colada nessa. Faz sentido esperar, provavelmente pelo Ancelotti? Assim, com relação ao treinador, eu acho que a gente não pode escolher o treinador por causa da nacionalidade ou por causa do passaporte dele, como se diz, né? Se a gente acha que o melhor treinador é estrangeiro, isso para mim não supõe um problema, de forma alguma, né? Aí é uma questão de avaliar o projeto realmente, né? Eu, assim, gosto muito de Guardiola, eu gosto muito do Ancelotti, por exemplo, também, de vários treinadores estrangeiros. E sei, por exemplo, que o Guardiola trabalharia na seleção brasileira com o maior prazer da vida dele, né? Ele já manifestou isso muitas vezes. Então, para Já mim, conversou com ele sobre isso? já, lógico que já, com certeza. O que que ele te falou? Uma visita que eu fiz uma vez quando ele estava no Bayern de Munique, né? Ainda, que eu fui conversar com ele lá. Ele adora o futebol brasileiro, né? Ele adora. Lógico, para ele seria porque ele é muito de ciclo, de etapa dentro de clubes de futebol, né? Então ele, com certeza, para ele, depois de ter conquistado no Barcelona, no Bayern de Munique, tá conquistando, de cumprindo uma etapa no Paris, não, no Manchester City, tenho certeza que O ele City ele já cumpriu a missão, hein? Agora tá. então, por isso que eu tô falando. Então, assim, isso não me incomoda. Eu acho que isso não. É que nem, sei lá, você tem uma empresa. Se você achar que o melhor CEO para sua empresa é japonês, cara, ó, se eu acho que é japonês, eu vou no Japão contrato. Se eu acho que é alemão, eu vou na Alemanha contrato. Não vejo com. Isso para mim não supõe nenhuma dificuldade, sabe, Marcelo? Acho que a gente não deveria também, da mesma forma que os treinadores brasileiros durante muitos anos trabalharam fora do Brasil, ocuparam espaço fora do Brasil, eu acho que a presença de treinadores estrangeiros aqui no Brasil é bom para o futebol brasileiro. Da mesma forma que eu vi que na Europa, a riqueza do futebol europeu tem muito a ver com a quantidade de estrangeiros que estão trabalhando, né, no futebol. Por exemplo, quando eu estive na Espanha, era treinador de tudo quanto é lugar, né? Eu mesmo tive treinador do país de Gales. Ou seja, eu acho que isso é bom para o futebol. É troca de conhecimento, de informação, de cultura, sabe, Marcelo? Não vejo nenhuma questão que impeça de você, pelo contrário, eu acho que é bom. Então também não me restringiria, não, com relação ao treinador, falar, não pode ser estrangeiro, com todo respeito aos treinadores brasileiros. Dá pra mandar um WhatsApp pro Guardiola pra ele vir, não? Podemos tentar, hein? Podemos tentar. Maria, espera. Faz sentido para você esperar para contratar bem, contratar certo, do que sair contratando, porque tem uma pressão, é um absurdo a seleção ficar sem treinador, não pode, é o Brasil, vai perder 2 anos de trabalho. Marcelo, assim, a dificuldade de responder isso, porque isso está muito relacionado com o projeto, né? Como eu não tô, eu não sei qual que é o projeto, qual que é a ideia, né? Porque dependendo do projeto, de repente, então faz sentido, pode fazer sentido esperar, né? Qual que é o projeto? São um projeto aqui de 6 anos, né? A Copa de 2026 e a Copa de 2030, não sei, de repente é isso, né? Então não depende muito do projeto, né? Que esteja sendo apresentado, que o presidente da CBF tenha na cabeça, a diretoria lá de seleções, né? Então, com o projeto em mente e dependendo da conversa que tenha sido feita lá com o Ancelotti, pode fazer sentido sim, né? É difícil falar faz sentido, não faz sentido, né? Eu não quero pecar aqui e ter uma avaliação superficial, rasa, né? Por isso que eu falo, é Dando importante ser. palpite de fora, né, mano? Oi? Dando só palpite de fora. Não, palpite de fora é fácil, né? Tem um monte de gente dando, mas se você tem mais conhecimento, mais informações do projeto, de repente pode fazer sentido sim, né? Entender qual que é o projeto, de quanto tempo, como vai ser construída essa transição, né? Precisaria de mais detalhes para poder te dar uma opinião.
Agora eu não vou perguntar para o gestor Mauro, que não está no projeto, vou perguntar para o campeão do mundo, né? E para quem viveu da bola e ainda vive, né, de certa forma. O que que a gente precisa, Mauro, para voltar a ganhar uma Copa do Mundo? Olha, ganhar a Copa do Mundo, como diz o Valdano, todos os astros têm que. É uma competição extremamente difícil, extremamente difícil. Você tem que estar preparado para você estar chegando sempre, né? Quando você chega sempre, a chance de você ganhar aumenta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente ficou esses 24 anos, a gente ganhou em 94. Ganhamos em 94, isso já gerou uma Tirou tranquilidade, um peso. já tirou o peso. 98 chegamos na final de novo. 2002 ganhamos de novo. Então é isso, né, Marcelo? Quando você entra nessa dinâmica, você tentar aproveitar ao máximo, né? O Real Madrid fez isso na Liga dos Campeões, né? Aproveitou a dinâmica e abriu distância com relação aos outros, né? Mas para isso você tem que estar com um trabalho bem organizado na seleção, no futebol brasileiro como um todo, né? Seria importante a gente ter um plano de desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo, as categorias de base, você tem que estar com a casa, e aí, consequentemente, você vai começar a chegar mais perto várias vezes, né? Você chega mais perto várias vezes, como a gente pegou a sequência, naturalmente você vai ganhar. É muito difícil ganhar, tá? Não é fácil ganhar uma Copa do Mundo, mas quando você começa a chegar aqui no Brasil, ganhou 94, chegou 98 na final, já ganhou 2002, em 2006 a gente tinha um baita de um time. Era o momento de abrir distância ali, dar um golpe de efeito aí, né? Psicológico, como o Real Madrid fez na Champions, né? Se eu entrar em 2006, a gente tem que Né? falar de gestão 2 horas aqui, né? Vixe, e deixar todo mundo para trás. Mas é uma competição, você não pode errar, né, Marcelo? Você não pode errar. Copa do Mundo, você não. Você fazendo, eu falo assim, você fazendo tudo, tudo, absolutamente tudo certo, você aumenta a sua chance de ganhar. Não é garantia que você vai ganhar, não. Mauro, nosso tempo está acabando. Eu preciso te fazer algumas Entendeu? perguntas ainda obrigatórias. Passa Eu rápido o tava na negócio, filho. Copa do Mundo. Você ganhou uma nos pênaltis, né? E aí tem dois momentos marcantes lá. Aquela bola que você chutou na trave, eu pedi pro pessoal pôr aí. Até hoje eu torço para essa bola entrar aí, né? Qualquer dia Poderia ela ser. entra, Eu qualquer falei, dia hein, ela entra. será que o Romário ia ficar com inveja? Título do Ah, Brasil com gol do Mauro não Silva. ia, acho que não ia não, porque ele sofreu ali para ele bater o pênalti ali, que bateu, tava, com certeza ia ficar com inveja, não, ia agradecer. E queria que você falasse, Mauro, como é que foi aquela resenha ali, naquela fila de espera, né, que se faz ali nos pênaltis? Você já me contou várias vezes, né, com o Bebeto do seu lado. Como é que era Ah, aquele pênalti a pênalti? Eu acho que pouca gente sabe. O Bebeto era o próximo a bater, né? Se o o Bad não Bebeto bateu o erra. quinto, o Bebeto bateu o quinto, aí no La Coruña ele não tinha batido 2 meses antes que o Djokovic bateu e errou. Nós deixamos de ser campeão espanhol pela primeira vez na. Bom, a gente tinha a chance de ser campeão espanhol pela primeira vez, né? Então, claro, você imagina, ele não bateu e ia bater o quinto pênalti decisivo, né? Que é uma pressão. Então, pressão são todos os pênaltis, né? Ali, enfim. Eu, quando baixo estou para fora, respirei aliviado, Marcelo, porque se vai. Ei, Lucas, vai passando o pênalti aí, vai sobrar para o Maurão bater, hein? Não, ali eu vou te falar, é duro, é duro. Não, tá todo mundo treinado, todo mundo preparado, né? Mas aquela pressão de 24 anos ali é duro. E o Bebeto batia o quinto, né? A gente de mão dada ali, juntos. Eu falei, caramba, Bebeto, ele, vou chutar forte, meu velho, vou chutar forte. Eu falei, chuta forte. Porque às vezes, sei lá, é difícil. Vou te dar um exemplo. O Márcio Santos foi o que melhor treinou. O Márcio Santos era que tinha melhor aproveitamento dos treinos. O primeiro bateu, o primeiro errava. Mudou de canto, olha que coisa, né? Com a questão emocional, ela pega, né? Não, é um momento. Bater pênalti já não é fácil. Imagina bater pênalti para decidir Copa depois de 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa. Imagina o Dunga, Meu Deus do o céu. Dunga, aquela crítica toda em 90. Imagina se o Dunga erra. Maior responsabilidade, Marcelo. Difícil, né? Mauro, algumas perguntas obrigatórias aqui. Melhor jogador que jogou ao seu lado? Ao meu lado, nossa, o Ronaldo, um monstro. O Ronaldo e, e e Ronaldinho, né? Rivaldo, tudo, foi muita gente boa, né? Não dá pra escolher uma? É difícil eu escolher meu irmãozinho Bebeto, porque Deu moral pra ele. jogava demais, jogava demais, jogava demais, jogava demais, Bebeto, enfim. O Ronaldo foi um monstro, o Romário, né? Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus, esses serão mais o Bebeto, porque eu fiquei com ele lá 4 anos no La Coruña. Que jogador, e tem um coração, é meu irmão, eu adoro ele, vou ficar com o Bebeto, mas
Fazer uma menção especial aqui pro Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho e o Rivaldo também. Quatro monstros. E o jogador mais Ah, difícil, desculpa, tô esquecendo de um, não posso esquecer. O outro, Djalminha, caramba, jogar monstro demais, também. cara. Não posso esquecer de Djalminha, jogar Ele demais. fica bravo, Não né? é ficar bravo, não, jogar demais, jogar demais. Puta, esse Djalminha e jogamos também 7 anos juntos no La Corunha aí. Ixi, agora você vou. Falei de Bebeto, vou ficar com o Bebeto, mas Djalminha também aqui. Bebeto e Djalminha, vou ficar com os dois, assim, foram os melhores que eu joguei junto, é porque eu fiquei muitos anos juntos no clube. E o jogador mais difícil que você marcou? Assim, o Ronaldinho era um jogador difícil de marcar, mas é que eu expulsava ele, mandava ele para laterais lá, ele me obedecia, ele falava, Ronaldinho, vai complicar a vida de outro, não quero te ver aqui no meio de campo perto de mim, pelo amor de Deus, vai lá para a esquerda, para a direita, sai daqui, Some daqui. some daqui, não quero te ver. Então o Ronaldinho jogava pra caramba, mas o Ronaldinho foi muito difícil, mas o marquei o rival também, Kaká, Baggio, Zidane, jogadores, mas o Maradona foi um cara jogar pra caramba. Maradona também, enfim, Brasil e Argentina, foi um jogador especial também, muito difícil de marcar, Marcelo. Pra te dar uma moral, todo mundo acha que você era volante, só destruía, Você né, não, mano? você Vamos não, lembrar que aquele passe no Maracanã, o gol do Romário, foi de quem? Mauro Silva. E o bicho, Ninguém fala isso aí, o né? bicho pegando lá 1-0. E o primeiro do Bebeto, dois jogadores de La Corunha. Aquele segundo lá foi, nossa, momento em jogo Brasil-Uruguai sempre difícil, né? Uruguai no Maracanã, o fantasma de 1950 aí rondando o Maraca, não, aquele gol foi um gol especial. O Baixinho voltou, meteu 2 gols. Na verdade, eu era centroavante, né, Marcelo? Meia, ponta direita. Aqui, a vida me fez indo para a defesa, Lucas, mas era. Não, mas de volante foi uma posição que eu me encontrei. Adorava jogar de volante, adorava jogar de volante. Legal, Mauro. Pra terminar mesmo, qual que é a maior lição que o esporte te ensinou? Ah, não, me ensinou, Marcelo, caramba, muitas assim, mas assim, a questão da disciplina é uma lição muito importante para mim, né? A questão de trabalhar em equipe, a questão do respeito aí à hierarquia, mas para mim a maior lição do esporte é realmente você trabalhar por um propósito, por uma equipe, né? Por um grupo, né? E eu acho que no Brasil, eu falo sempre, a gente tem uma dificuldade enorme com isso, porque assim, quando a seleção está em campo jogando, todo mundo quer que o Neymar jogue pro time. Fala, pô, joga pro time, todo mundo quer que a seleção ganhe. Pô, o Neymar tem que jogar pro time, o outro tem. É isso mesmo, todo mundo tem que jogar pro time. Nas empresas, eu falo no Brasil como sociedade, puta, eu sinto que nós acabamos sendo muito individualistas, né? E isso é ruim. Eu falo, se todo brasileiro acordasse amanhã e trabalhasse pelo Brasil, pelo país, pela sociedade, nós seríamos um país, uma sociedade maravilhosa, né? Então, esse conceito de você trabalhar pelo time, pelo seu país, pela sociedade, eu acho que a gente falta muito, né? Acho que a gente acaba sendo muito individualista. Esse é o principal valor para mim, né? De você, na sua organização, no seu país, de você trabalhar pelo todo, né? Olhar para o todo, né? Porque se cada um, o Lucas, o Mauro, você, mas cada um por si, não tem sucesso, não tem conquista, não tem nada, né? As coisas dão certo quando a gente tem um propósito e todo mundo deixando a vaidade de lado, sem salto alto, joga para o time, né? Quem tem que brilhar é a seleção brasileira, é o time, é a Federação Paulista. Não é o Mauro Silva, não é você, não é ninguém. Então, se a gente levar isso para a nossa vida, isso foi a maior lição que eu aprendi no futebol, assim, e eu acho que o sucesso, esse que eu tive nos ambientes que eu passei, era muito de trabalhar com esse olhar, entendeu, Marcelo? Sempre trabalhar pela organização, pelo todo, né? E o seu maior ídolo no esporte? Quem é e por quê? Meu marido, caramba. Ai, cara, é difícil, assim. O Pelé foi um grande ídolo para mim, assim, por tudo que ele representou, né? Porque, claro, eu sendo do futebol, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, de ter vestido a camisa da seleção brasileira e ter sido tetracampeão e o futebol ser o que ele é hoje, eu tenho que agradecer lá ao rei, né? Porque ele que fez o futebol alcançar esse status, né? Esse patamar, né? Como cidadão também, eu acho que ele teve uma representatividade enorme aí com relação à questão racial, preconceito também, né? Se tornou brasileiro, um grande embaixador do Brasil no mundo todo, enfim. Então é um personagem assim que eu acho que
tem toda a minha admiração, o meu respeito, né? O Pelé vai viver para sempre aí, mas deixa realmente um legado impressionante para o Brasil, né? Para o futebol. Eu, como jogador de futebol, eu tenho que agradecer todos os dias o que ele deixou aí de legado. Ele colocou o futebol, não só brasileiro, futebol mundial, em outro patamar, né, Marcelo? Mauro, quero te agradecer, dizendo que eu sou seu fã, né? Fã do jogador, não precisa dizer porque todo mundo é, todo o Brasil é, né? Mas eu tive a sorte de te conhecer de perto, assim, sou fã, da sua pessoa, do seu posicionamento, do que você pensa futebol, da seriedade que você trabalha. Sei que você trabalha por propósito, né? Realmente por um Brasil melhor. Tenho muito orgulho de ter você aqui no podcast. De coração, obrigado, viu, pela sua agenda, pelo seu tempo. Estou muito feliz. Pô, eu que te agradeço, Marcelo. Você é um parceiro, um amigo aí, enfim, de já muitos anos, né, Marcelo? A gente vai estar, vamos continuar junto trabalhando. E parabéns pelo seu trabalho também aí, enfim, você tem nos ajudado aqui. Muito do que eu sou, eu também aprendi com você, com a sua ajuda aí, tá? Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. E vamos continuar trabalhando aí para mudar o futebol, para mudar o país. E para mim, de verdade, é um prazer, uma satisfação a gente conviver com pessoas que são grandes profissionais, mas principalmente são grandes pessoas. A gente compartilha do desejo aí de um dia olhar para trás e ver que a gente deixou um país aí, uma sociedade melhor, tá? É uma honra. Obrigado pelo carinho, prazer, agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui com você.